Você já parou para pensar em como a Terra guarda segredos incríveis? Nosso planeta, tão familiar, ainda esconde mistérios que poucos conhecem. Hoje, vamos explorar 12 curiosidades fascinantes que vão ampliar sua visão sobre o lugar onde vivemos. Prepare-se para descobrir fatos surpreendentes e mergulhar no incrível mundo terrestre. Mas antes, você está no canal Volta ao Globo, então já deixa o like e se inscreve que ajuda muito, e sem enrolação bora pro vídeo. Primeiro, o núcleo da Terra e sua temperatura. Bem abaixo dos nossos pés, em um lugar inacessível, o núcleo da Terra atinge temperaturas impressionantes, chegando a 6.000 graus Celsius, tão quente quanto a superfície do Sol. Essa região, composta principalmente de ferro e níquel, é um verdadeiro forno cósmico. Esse calor extremo influencia desde o campo magnético até os movimentos tectônicos que moldam o planeta. Segundo, a forma do planeta. Falando em moldar, você sabia que a Terra não é perfeitamente redonda? Por causa da rotação, nosso planeta é levemente achatado nos polos e mais largo no equador, formando um esferoide oblato. Essa diferença sutil é invisível no dia a dia, mas é crucial para entender fenômenos naturais como a gravidade e os ventos que regulam nosso clima. Terceiro, a crosta fina. Impressionante pensar que, apesar de sua imensidão, a camada onde vivemos é incrivelmente fina. A crosta terrestre, comparada ao tamanho total do planeta, equivale à casca de uma maçã. Variando de 5 a 70 km de espessura, ela é o palco de tudo que conhecemos, mas apenas arranha a complexidade da Terra. Quarto, os mistérios dos oceanos. A água cobre 71% da superfície terrestre, mas o que sabemos sobre os oceanos é só a ponta do iceberg. Estima-se que apenas 5% do fundo marinho tenha sido explorado, deixando vastas regiões ainda desconhecidas. Nessas profundezas, existem ecossistemas únicos, formas de vida bizarras e até cadeias montanhosas submersas. Cada mergulho em águas profundas é como viajar para outro mundo, revelando a magnitude e os segredos escondidos do nosso planeta azul. Quinto, reciclagem do planeta. Enquanto exploramos o desconhecido, a própria Terra se renova constantemente. A tectônica de placas é como uma máquina recicladora gigante, onde rochas antigas mergulham de volta ao manto e novas formações emergem das profundezas. Esse ciclo contínuo não só esculpe o planeta, mas também alimenta a criação de paisagens icônicas, como vulcões e cordilheiras, que contam a história da evolução terrestre. Sexto, atmosfera em fuga. Você sabia que a Terra está perdendo um pouco de sua atmosfera todos os dias? Cerca de 90 toneladas de gases escapam para o espaço diariamente. Isso acontece porque partículas de alta energia vindas do Sol, como o vento solar, interagem com as moléculas da atmosfera, expulsando-as para além da gravidade terrestre. Embora pareça muito, esse processo ocorre de forma tão lenta que não afeta nossa sobrevivência. Na verdade, a atmosfera tem mecanismos naturais que compensam essa perda, como a liberação de gases por vulcões. Além disso, essa fuga atmosférica não é exclusiva da Terra. Marte, por exemplo, perdeu a maior parte de sua atmosfera ao longo de bilhões de anos, o que contribuiu para transformar o planeta em um deserto gelado. Esse fenômeno nos lembra da importância de preservar o equilíbrio atmosférico para a manutenção da vida no nosso planeta azul. Sétimo, a Lua e seu distanciamento. A Lua, nossa fiel companheira celeste, está lentamente se afastando de nós. A cada ano, ela se desloca cerca de 3,8 centímetros para longe da Terra. Isso acontece devido a interações gravitacionais complexas entre a Lua, a Terra e as marés que ela causa em nossos oceanos. Esse afastamento gradual pode parecer insignificante, mas tem impactos de longo prazo. No passado, quando a Lua estava mais próxima, os dias terrestres eram mais curtos, com cerca de 18 horas. Com o tempo, a rotação da Terra desacelerou, e os dias se tornaram mais longos. No futuro distante, essa separação pode alterar o equilíbrio das marés e até mesmo afetar a estabilidade da inclinação da Terra, que é essencial para manter estações regulares. A Lua está partindo, mas sua conexão com a Terra permanece fundamental para a vida como a conhecemos. Oitavo, montanhas em crescimento. As montanhas, imponentes e aparentemente imutáveis, na verdade estão em constante transformação. Os Himalaias, por exemplo, a cordilheira mais alta do mundo, continuam crescendo a uma taxa de cerca de 4 milímetros por ano. Esse crescimento é resultado do choque entre as placas tectônicas da Índia e da Eurásia, um processo que começou há milhões de anos.
Mas as montanhas não são apenas moldadas pelo movimento das placas. Fatores como a erosão pelo vento, água e gelo também desempenham papéis importantes, desgastando o topo das montanhas e criando paisagens espetaculares ao longo do tempo. Além disso, o crescimento das montanhas afeta o clima global. Os Himalaias, por exemplo, influenciam os padrões de monções na Ásia e regulam a distribuição de chuvas em várias regiões. Esses gigantes são muito mais do que formações rochosas, eles são testemunhas da evolução da Terra e forças ativas em sua dinâmica. Nono. Gravidade variável. Embora pensemos na gravidade como uma força constante, ela varia ligeiramente de acordo com a localização na Terra. Essas diferenças, conhecidas como anomalias gravitacionais, ocorrem por conta de variações na densidade da crosta terrestre, topografia e até mesmo a distribuição de massas como montanhas ou oceanos. Um exemplo famoso é a Baía de Hudson, no Canadá, onde a gravidade é mais fraca devido a fatores como o derretimento de antigas geleiras e o deslocamento do manto terrestre. Essas variações são pequenas demais para serem percebidas no dia a dia, mas têm implicações importantes para a ciência. Satélites que estudam essas mudanças ajudam a mapear a geologia do planeta e monitorar fenômenos como o derretimento de geleiras e a elevação do nível do mar. Assim, mesmo que invisível, a gravidade variável nos dá pistas sobre a história e a dinâmica atual da Terra. 10º. O dia terrestre não tem 24 horas exatas. Embora estejamos acostumados a dizer que um dia tem 24 horas, a realidade é um pouco diferente. Um dia sideral, que é o tempo que a Terra leva para completar uma rotação completa em relação às estrelas distantes, dura aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Essa diferença ocorre porque, enquanto a Terra gira, ela também está orbitando o Sol. Isso significa que o planeta precisa girar um pouco mais para alinhar o mesmo ponto com o Sol novamente, completando o que chamamos de dia solar. Com o tempo, a rotação da Terra está desacelerando devido à interação gravitacional com a Lua, o que significa que os dias estão, lentamente, ficando mais longos. Milhões de anos atrás, os dias tinham apenas cerca de 22 horas. Essa conexão entre tempo, rotação e gravidade é mais uma prova da complexidade fascinante do nosso planeta em movimento constante. 11º. A Terra já teve dois, supercontinentes. Muito antes dos continentes terem as formas que conhecemos hoje, a Terra passou por momentos de unificação continental. O mais famoso é Pangeia, um supercontinente que existiu há cerca de 335 milhões de anos, onde todas as massas terrestres estavam conectadas. Antes de Pangeia, outro supercontinente chamado Rodinia formou-se há cerca de 1 bilhão de anos. Esses supercontinentes se dividiram e se rearranjaram devido ao movimento das placas tectônicas, um processo que ainda continua. Esse ciclo de separação e fusão, conhecido como ciclo supercontinental, pode durar centenas de milhões de anos. Acredita-se que no futuro, outro supercontinente, já apelidado de Ramazia ou Pangeia Próxima, se formará. Esse fenômeno explica a semelhança de fósseis encontrados em continentes hoje distantes e também revela a história da evolução geológica da Terra ao longo de bilhões de anos. 12º. Existem rios voadores na atmosfera. A Terra possui rios invisíveis que fluem pelos céus, conhecidos como rios voadores. Esses fenômenos são correntes de vapor de água transportadas pela atmosfera, especialmente sobre florestas tropicais como a Amazônia. A umidade das árvores evapora e se eleva, formando massas de ar carregadas de água que podem viajar por milhares de quilômetros. Esses rios desempenham um papel vital no equilíbrio do clima, trazendo chuvas para regiões distantes, como o sudeste do Brasil, e regulando a temperatura global. Quando desmatamos florestas, cortamos o fornecimento de umidade para esses rios atmosféricos, afetando diretamente os ciclos de chuva e a fertilidade do solo em áreas agrícolas. Estudos recentes mostram que esses rios transportam mais água do que alguns dos maiores rios terrestres, como o próprio Amazonas. Eles são um exemplo claro de como a atmosfera e os ecossistemas terrestres estão profundamente interconectados. Bom, então aqui nós finalizamos o vídeo, muito obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e se inscreva para mais vídeos, e até a próxima.